Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. E hoje eu estou aqui, gente, com uma pessoa que, além de ser uma pessoa incrível, tem uma bagagem, um conhecimento que, na hora que vocês começarem a ouvir a história dele, eu tenho certeza que vocês falam assim, não tem como ter feito tudo isso. Mas é verdade, gente, uma pessoa de grande experiência e que está aqui hoje compartilhando esse conteúdo, esse conhecimento, compartilhando esse tempo valioso aqui no nosso podcast. Mas eu vou deixar que ele se apresente. Então, com vocês, Fred Marques. Obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Uma alegria para mim imensa. Falando sobre comunicação e oratória, é isso mesmo? Isso mesmo. Ai, vamos meu falar Deus. sobre comunicação e oratória. Então, gente, com vocês, Fred Marques, vou pedir que você se apresente. Claro. Conte um pouquinho da sua história, de como que você chegou até aqui, como que você chegou nessa comunicação, na oratória, um pouquinho pro pessoal que ainda não te conhece. Bacana, Renato. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu me defino profissionalmente, na comunicação, no direito e na diversidade. Comunicação, sou apaixonado pela arte de falar melhor e pela arte de inspirar as pessoas a se comunicarem melhor. Então, sou professor hoje da Fundação Dom Cabral, sou um dos organizadores do TEDx Belo Horizonte, hoje é minha responsabilidade como Head de Speaker Coaching, e a gente pode até conversar depois o que é TED, o que é TEDx, enfim, treinando as pessoas para subirem no palco, e falarem de forma curta e impactante, de acordo com o modelo do TEDx. E além disso também, sou advogado de formação, trabalhei muito tempo na área do direito, sou professor de diversidade e inclusão, faz parte do meu propósito, então me defino profissionalmente para esse tripé: diversidade, comunicação e direito. E aqui hoje estou ansioso para a gente poder conversar um pouquinho mais aí sobre comunicação oratória, já que é algo que todo mundo, independentemente da área de atuação, Sim. da profissão, da idade, do nível de senioridade profissional, precisa saber. Sobretudo hoje em dia, no digital. Isso, como eu falei, né, gente? Olha, estamos aqui, é advogado, é professor, é comunicador, faz parte, do TEDx. Gente, vocês não têm noção de tanto de conteúdo que tem aqui dentro dessa pessoa, não. E é tão interessante, porque quando eu busco alguém para vir aqui no podcast, Sim. eu tenho temas específicos. E quando eu falei assim, eu quero uma pessoa de comunicação e oratória. E na hora que eu recebi a indicação do Fred, eu já chamei ali no direct, aquela coisa toda. E assim, eu fui conhecendo um pouco mais, a gente dá aquela stalkeada, que a gente não é de É mesmo? ferro. Olha, vocês estão vendo, né? Estão percebendo, né? Viu, gente? Não é por mal, mas a gente dá aquela olhadinha. Mas a indicação que recebi era, assim, uma indicação quente, quando a gente fala que a indicação é quente. E quando a gente se reuniu, eu falei assim, é simplesmente você que precisa realmente estar ali falando, porque independentemente do cargo que a pessoa ocupe hoje, ela precisa se comunicar. Perfeito. A criança Total. precisa se comunicar para poder que os pais entendam o que eles estão querendo. Sim. E é tão difícil quando há essa falha, essa dificuldade na comunicação. Perfeito. E a gente se falando hoje digital, o tanto que a gente comunica. Sim. O tanto que a gente comunica o tempo todo. A gente faz um vídeo, a gente manda áudio. É igual tem uma colega minha que fala assim, eu mando áudio sorrindo, porque a pessoa sente alegria na minha voz. Nós vamos chegar lá nesse ponto, tá, gente? Porque aí é uma curiosidade. Eu não sei se é certo ou se é errado. Mas é interessante tanto que você, que tá aqui do outro lado, às vezes quer dar uma palestra, quer dar um treinamento, às vezes quer mesmo dar um treinamento online, e é diferente quando é online, quando é presencial, e tem essa dificuldade, fala assim, nossa, mas eu não falo muito bem. Verdade. Sabe o que é interessante disso, Renato? Porque muita gente, às vezes, acredita que a comunicação é só para quem é palestrante, para quem eventualmente tem um cargo público, que precisa falar ali como jornalista, um vereador, um líder de uma grande equipe. E não necessariamente, entendendo que hoje em dia todo mundo se comunica a todo momento, como você bem colocou. Existem até algumas pesquisas que atestam, por exemplo, uma pesquisa internacional do LinkedIn, que atesta que a principal habilidade buscada pelo mercado de trabalho, a principal habilidade comportamental é a comunicação. Então, assim, isso não é uma pesquisa de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil. É uma pesquisa de todo mundo, independentemente do nível de senioridade, do cargo. Então, às vezes, mas eu não sou advogado, eu não preciso falar em público. Eu não sou comunicador, eu não formei em publicidade e propaganda. Não. Independentemente, você precisa se comunicar, Seja com um colega, às vezes para pedir um aumento,
né? Às vezes você para fazer uma entrevista de emprego, às vezes até para contar um caso num barzinho, no final de semana, etc. Como que esses detalhes da comunicação fazem a diferença? Muitas das vezes a gente nem percebe. Olha que loucura. Não, e é sensacional, gente, porque eu estou aqui. E é claro, né, que a gente dá uma pesquisada. E eu estou vendo tanto que ele tá comunicando bem. Eu vou chegar lá, tá, gente? Pode ficar aí, vai acompanhando os próximos episódios, que eu vou participar do treinamento com ele. E garanto que no episódio que for pós-treinamento, a Renata vai estar diferente. Vai estar a Renata versão 2.0. Já se comunica super bem, sabe disso. Muito obrigada. E é interessante o que você falou sobre independente do cargo. Sim. Até mesmo se for uma pessoa que quer uma promoção. E às vezes a falta de comunicação ou a comunicação que não é clara, ela leva a gente para lugares que a gente não queria. Perfeito. O grande problema, muitas das vezes, no mercado corporativo, quando a gente está falando de empresa, é que o excelente técnico, quando é galgado, né, a uma posição de liderança, seja de coordenador, supervisor, gerente, aquela pessoa que executa muito bem o trabalho, muitas das vezes, quando passa para um cargo de liderança, e aí existem várias necessidades. Eu preciso fazer uma reunião de feedback com a minha equipe, eu preciso liderar 10, 15, 20, 100, 200 pessoas, né? Eu preciso passar os resultados para a diretoria, para a vice-presidência, eu preciso, às vezes, representar a empresa, falar com o cliente, contratar alguém, e falar, meu Deus, não quero isso não. Deixa eu fazer meu trabalho aqui atrás do computador, deixa eu fazer o meu trabalho em loco, mas se for para eu comunicar, falar em público, exteriorizar minha opinião, muitas vezes, às vezes se vulnerabilizar, se colocar, vou fugir. E hoje, Renata, é interessante a gente perceber, você estava falando de mandar áudio, porque, enfim, né, para quem aí é da era antes, né, pré-smartphone, vai lembrar de um objeto chamado gravador. Né, que você tinha ali a fita cassete, você gravava a voz, etc. E muitas das vezes, né, as pessoas tinham receio de escutar a própria voz. Talvez até você que está escutando a gente aí agora, que está nos assistindo no podcast aqui da Renata, fala, eu mando áudio, eu escuto. Eu mando áudio, eu odeio escutar a minha voz. E eu vejo que a partir, né, hoje da tecnologia do smartphone, a gente tem mais possibilidades de falar, né, de escutar a nossa própria voz, de dar voz para o nosso conhecimento, para outras pessoas. E o que eu acho mais interessante é desmistificando esse medo, esse receio, que é de todo mundo. Então, todo mundo. Se você me perguntar, Fred, você como comunicador, com mais de 10 anos de experiência, professor da Fundação Dom Cabral, uma das melhores escolas de business hoje, né, mais bem ranqueado que a Fundação Getúlio Vargas, que INSPER, enfim, treinador de executivos, você ficou nervoso antes de gravar esse podcast hoje? Teve aquele frio na barriga antes de encontrar a Renata aqui? Eu vou te dizer? Sim. Sim. Será que eu conheço o local? Será como é que vai estar a cadeira, o microfone? Como que a Renata vai como eu posso dizer, levar o podcast? Né? Como é que você vai conduzir? Né? Perfeito. Como é que você vai conduzir o podcast? Será que ela vai fazer alguma pergunta que eventualmente não domine? E aí já vem todo aquele medo, aquele receio. E por mais experiência que você tenha, eu falo, se você não tivesse frio na barriga, aposentar. Aposenta! Aposenta, porque isso é natural. A questão não é se você vai ter o frio na barriga ou não. A questão é como você vai lidar com esse frio na barriga. Então pergunte para cantores, para jornalistas, pessoas que estão acostumadas a falar em 10, 20, 30, 40 anos de carreira. Você sente clima de frio na barriga? Eu acredito que possivelmente essas pessoas vão responder, sim, eu sinto frio na barriga. A questão é como que eu lido com ele. E é isso mesmo, porque você trouxe um detalhe importante, mas quando eu iniciei no digital, eu não aparecia muito, falando não, mas quando eu tinha que me ouvir, eu falava assim, nossa, porque minha voz é isso. Nossa, porque minha voz é aquilo. E sabe quando a gente fica procurando defeitos? O pessoal antigamente diz, né? Sim. Caçando chifre na cabeça de cavalo. É verdade, verdade. Então, eu passei por essa fase de que eu tinha uma dificuldade que eu falava assim, nossa, você queria ver eu ficar nervosa? Era alguém assistindo um vídeo meu, do meu lado. Você vendo a pessoa te assistindo. Isso! Eu ficava super insegura, porque eu ficava assim, nossa, como que vai ser a reação da pessoa ao me ouvir ou ao me ver? E é claro que a voz, a gente tem esses detalhes, né, gente? Sim. Mas a voz da gente é um presente de Deus, né? Sim. E como que hoje, com o digital, seja no smartphone, ou seja até mesmo nas redes sociais, o tanto que a gente comunica com pessoas, e eu não sei... Assim, vamos lá. De diferentes níveis.
Nós conversamos com pessoas que são muito graduadas, pessoas que são poucas, pessoas que têm um conhecimento muito alto, pessoas que têm um conhecimento um pouco menor. E a gente tem que ter uma linguagem que seja clara para o nosso público. Sim, perfeito. Tem uma coisa interessante que eu acho nisso que é o seguinte. Se perguntasse assim para você, Renata, você lembra de um professor ou professora que te marcou na infância, na adolescência, na faculdade? Sim. Possivelmente se a gente perguntar aí, você lembra do professor, da professora? Acredito que todo mundo que tá nos vendo aqui assistindo, né? Fala, com certeza. Às vezes, esse profissional, esse professor, professora, porque faz parte da nossa formação, né? E por isso, por exemplo, da escola, da faculdade, ele não era a pessoa que tinha mais conteúdo, que tinha, sei lá, um mestrado, um doutorado, mas era a pessoa que tinha comunicação assertiva. Aquela pessoa que preocupava com o seu nome, que tinha um cuidado em relação ao seu aprendizado, né? Porque a gente grava muito pela emoção. Isso é muito forte. E às vezes, o detalhe do próprio nome, né? Tem até um livro, né, muito famoso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, né, um clássico da comunicação. Você sabe que esse livro foi escrito no século passado, 1936. Então ele está com cerca de 80 anos e ainda hoje é atual. E ele fala, qual é a palavra mais doce que o ser humano pode escutar? A palavra mais doce que o ser humano pode escutar é o próprio nome. Então, às vezes, não precisa falar, eu não quero ser palestrante, eu não tenho necessidade de ter um cargo de liderança, eu tô fazendo meu trabalho aqui, tudo bem. Agora, se você vai num barzinho, num restaurante, você chama o garçom, a garçonete e fala, João, Maria, tenho certeza que na próxima vez que você chamar, ao invés de chamar de moço, moça, garçom, brother, mano, fulana, João, Maria, possivelmente, a chance de você ser melhor atendido ali, pelo simples fato de ter gravado o nome daquela pessoa, é algo assim que eu falo, incrível. Olha só que detalhe, algo simples. Sim. Mas que hoje em dia a gente não pratica. E acaba chamando, né? Tem pessoas... chama de amiga, chama de linda, chama querido, de querida. Vida, amor. Ai, meu Deus, você tá nessa vida. Tem umas histórias aí desse pessoal que chama os outros de vida, hein? Tem. Às vezes tá tudo bem, a pessoa falou vida, aí você fala, acabou, não, fecha a comunicação. Não vou nem ouvir. Ô, lindo, amorzinho, que eu falo, que isso, amor? Que é isso, amor dele? Gente, não me chama de amor não, meu marido. Assim, amor sou eu. E é interessante como que as pessoas querem que as pessoas lembrem do seu nome. Sim. Você vai chamar a pessoa pelo nome. Já Exato. tem outra... Assim, a pessoa já se sente acolhida. Exato. E eu vou te fazer uma pergunta. Claro. O acolhimento, ele está muito alinhado à nossa comunicação, né? A pessoa precisa se sentir acolhida naquela comunicação. Você, como um profissional da área do direito, você sabe o tanto que é difícil, as pessoas têm dificuldade de conversar com outros profissionais, porque falam uma linguagem que só eles entendem, só vocês entendem. Sim. Então, às vezes, a pessoa fica sem graça de conversar, por falar assim, nossa, eu não tô entendendo. Todo mundo quer ser aceito, a um grupo, um ciclo ali de pessoas, e é a comunicação nos dá esse, como se fosse um passaporte, né? O passaporte para aceitação ali é a nossa comunicação, porque você vai se sentir pertencente àquele grupo. Sim. E como que a gente vai, pra gente iniciar agora o nosso conteúdo? Sim. Eu tô tendo uma dificuldade na comunicação para estar ali pertencente a um grupo que eu tenho ambição de fazer parte, eu tenho desejo, sonho, né? A gente fala do empreendedorismo porque existe muito isso no empreendedorismo. Como que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de ter um cliente, de fechar uma venda, porque não consegue comunicar. A pessoa não vê valor no que ela está vendendo, mas porque a comunicação não está sendo clara. Sim. Então, como que a gente vai trazer essa clareza para que nós consigamos ali ser pertencentes a esses grupos, a esses ciclos, né? Para a gente conseguir... Qual é o início da comunicação? Maravilhoso. Adorei, inclusive, o consigamos, né? Eu adoro português, vocabulário rebuscado da Renata, né, gente? Vocês estão percebendo, né? Fala muito bem. Olha só, Renata, que interessante. Parece óbvio, e eu sempre digo que o óbvio nem sempre é óbvio, e o óbvio tem que ser dito. É óbvio pra quem, afinal, né? Então, na comunicação, a gente está comunicando com alguém. A gente está falando pra alguém. Então, a gente pensar, quem é esse alguém, né? Qual é o público-alvo? Afinal de contas, quando eu, advogado, comunicador,
estou falando para um grupo de estudantes de direito, para um grupo de advogados, para pessoas da área jurídica, eu vou comunicar com um certo vocabulário, o chamado juridiquês. Isso, juridiquês. Então, até eu tenho minhas ressalvas em relação a essas questões, mas você sabe que, fazendo um parênteses, é interessante porque muitas pessoas... São reações diferentes. Sim. Tem gente que, diante do juridiquês, vai falar, meu Deus, que linguagem é essa? Coisa horrorosa. Estranha. Não quero. E tem gente que vai falar, que linguagem diferente. Não entendo nada. Mas é tão bonito. Tô achando tão chique, rebuscado. E fala, vou contratar. Não entendeu o que o advogado profissional disse. Mas às vezes fica encantado ali com a persuasão, com o vocabulário e fala, nossa, quer dizer então que essa pessoa é competente. E não entendendo o que ela disse. Às vezes a pessoa tá até, enfim, falando coisas ali contra a ela, mas nossa, é isso mesmo, né? Quantas das vezes a gente não é elogiado sem saber, ou a gente, o contrário, né? Sem entender, fala, ok, parabéns. Então, assim, quando a gente pensa no público-alvo, quando a gente pensa no interlocutor, já que esse canal de comunicação, né, ele pode sofrer ou não obstáculos, e eu tô falando para alguém, e é um canal que vai e volta. É importante a gente pensar nessa outra pessoa. E aí, quando a gente pensa nessa outra pessoa, faz total diferença. Vou te dar um exemplo. Teve um simpósio que eu fui participar de medicina. Era um simpósio de medicina que todos os profissionais que eram palestrantes eram ou médicos, ou biomédicos, ou enfermeiros, profissionais da saúde. Exatamente. E foram me apresentar. Eu fui o primeiro palestrante do simpósio de medicina. Frederico, advogado, formado na UFMG, pós-graduado, MBA, não sei o que lá, campeão de oratória, professor da PUC Minas, professor da Fundação Cabral, Head Speaker Coaching do TEDx Belo Horizonte. Aí o pessoal começou a um olhar pro outro, assim. Ficou assim, né? Socorro, Deus. Quem é ele? Não, e o detalhe, assim, ele não é médico, não? Ele não é enfermeiro, não? Ele não é... Porque aí todo mundo ficou A assim... expectativa é que você fosse o médico. Exato. Ou alguém da área de saúde. E quando me apresentaram, eu ia falar sobre comunicação na área da saúde. Primeiro palestrante do simpósio de medicina. Todo mundo olhando um pro outro. E eu comecei, boa tarde, tá um prazer enorme estar aqui nesse simpósio e tal. Aí a primeira pergunta que eu fiz foi, pessoal, vocês devem estar se perguntando, o que eu tô fazendo aqui, né? 400 pessoas da plateia. Pois é. Conta pra gente, né? O que você tá fazendo? Você tá fazendo aqui? Você não é médico, você é na área de saúde, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, pois é, que interessante. Tava percebendo isso. E aí, como que eu consegui conquistar esse público? E aí vai ao encontro da sua pergunta. Eu falei, vocês sabiam? Vocês já ouviram falar em Conselho Regional de Medicina? Lógico. Lógico que eles já ouviram falar. Eu falei, pois é. Vocês sabiam que tem uma pesquisa do Conselho Regional de Medicina que fala sobre as 10 maiores reclamações dos pacientes com os médicos? Sabemos. Olha só que interessante essa pesquisa. Pum. Olha aqui. Das 10 reclamações elencadas, 40%, 4 estão relacionados à comunicação. Então, se você aí é médico, ou estudante de medicina, enfermeiro, entenda que você precisa aprender a se comunicar também. Não é só ter o conhecimento técnico. Entenda que se você não olhar para o seu paciente, se você não tratá-lo de forma digna, humana, saber o nome dele, se você eventualmente não pegar... Porque às vezes o paciente quer um carinho. Ele quer ser o quê? Acolhido, abraçado, que é justamente o que você falou. E às vezes a gente se prende, não, eu vou estudar direito, vou fazer uma pós-graduação em direito civil, em direito empresarial, em direito internacional, em direito penal, vou estudar medicina, vou fazer uma pós-graduação. Não sabe lidar com o outro. E aí vem diversos problemas, reclamações, inclusive questões que vão até para o judiciário por falta de comunicação. Infelizmente. Porque, independente de onde a gente esteja, a gente quer se sentir acolhido. Uhum. E ainda mais se falando na fragilidade da pessoa que está ali, passando por uma enfermidade, alguma coisa. Sim. Então a pessoa espera que o médico vai ser ali acolhedor. E tem médicos que se destacam no mercado, porque são médicos que eles falam muito, né? São médicos humanos. Sim. E tem outros também que a gente sabe que, né, tem profissionais e profissionais. Exato. E como que, olha pra você ver, você trouxe uma experiência. E eu imagino a expressão daqueles outros médicos ali. Porque às vezes ele fala assim, não, mas eu tô aqui pra aprender sobre a saúde. Uhum. A última coisa que talvez ele tava pensando que ele ia aprender, talvez ele nem olhou o escopo ali, a programação do evento, e viu que tinha comunicação. Sim. Então, a comunicação, ela tá tão presente na nossa vida, nos nossos dias, que em simples detalhes nós conseguimos e nós também afastamos muita coisa por causa da comunicação. E às vezes sem saber. Exato. Por que aquela pessoa não me responde mais? Aquele fulano me bloqueou, o que eu fiz? Eu falei alguma coisa demais?
Eu só comuniquei isso. Né? E existem até alguns termos, né, quando a gente vai para o mercado corporativo. Como é que você demite uma pessoa? Como é que você vai... Porque às vezes fala assim, imagina, contratar alguém. Aí você fala, olha, fulano saiu da equipe, nós estamos com dificuldade aqui de achar profissionais para essa vaga, dado, vamos supor, a área de tecnologia, né? Não tem profissionais no mercado. Nesse momento, a gente só tem você. A gente precisa de alguém para ocupar o cargo de gestor, de gerente. Não tem mais ninguém. Então, a gente está muito feliz de comunicar aqui para você, né? O diretor me pediu para fazer isso. Que você é a nova gerente do setor. Parabéns. Fala, quê? Peraí. Qual que é a impressão, né? O que eu tô comunicando? Não tinha mais ninguém? Eu fui a última opção. Eu não posso Me obrigaram. pessoas aqui no podcast. Sem exposição, cuidado. Olha. Gente, não vou expor ninguém, mas recentemente a gente passou por um episódio assim, a pessoa ia ganhar uma coisa, mas ela ganhou uma lapada tão forte que eu falei assim, se fosse eu não queria o presente. Obrigado. Não quero mais. Não quero mais não. Exato. Tanto que no final do discurso eu falei assim, gente, eu não quero. Nossa, tomarem, por favor, que não seja eu. Porque a pessoa fica sem graça. Sim. Você fala assim, não é possível. Não é possível que vai ser isso. A pessoa vai ser promovida. Sim. Ou você vai chamar alguém, fazer um convite. Sim. Ah, não. Eu tô te chamando porque a fulana não quis vir. Eu tô te chamando porque a fulana não pôde, porque... Não, gente. Vou dar um exemplo. Não, exemplo não, verídico. Quando eu falei com o Fred... Eu disse, não, estou te chamando porque eu quero assim, assim, assado. Não foi porque, eu entrei em contato com um, com outro, com outro, com outro. Sim, não. sim. Eu entrei em contato com ele, falei assim, eu quero uma reunião com você e tudo. Por quê? Olha a diferença. Se eu tivesse ido até você falando assim, não. Porque assim, eu conversei com um, com o outro. A pessoa se sente um pouco... desvalorizada? Total, desvalorizada, menosprezada, né? A última opção. E ninguém assim, quer ser a última opção, né? E pode até ser verdade de você ter conversado com uma, com duas, com três, quatro pessoas. Mas na hora de comunicar isso para o outro, né, gente? não há necessidade. Imagina, por exemplo, isso aconteceu já no TEDx. Né? A gente tá falando de TED, né? Enfim. Explica para quem ainda não conhece. Tá bom. O que é o TEDx? Para você que tá aqui, nunca ouviu falar no TEDx ou já viu aquela imagem vermelhinha ali, mas não sabe o que é. Sim, perfeito. Fala pra gente o que é o TEDx. Geralmente as pessoas conhecem pelo aquele círculo vermelho, né? Sim, os vídeos no YouTube, vermelho. etc., na plataforma do TED. Então, TED, T de tecnologia, E de entretenimento, ou E de entretenimento, e D de design. Antigamente, as palestras curtas e impactantes. Palestras curtas e impactantes. Do TED eram restritas à tecnologia, entretenimento e design. Hoje, não mais. Tem palestras sobre diversidade, palestras sobre outros assuntos. E aí, qual que é o ponto? A gente tá com tanta pressa. Imagina você sentar na faculdade, muitas das vezes, falo da faculdade de Direito, uma aula maçante de 1h40, com o professor com aquele tom de voz. Artigo 1º. Artigo 2º. Você já vai dormindo. Não. E hoje em dia a gente não tem muito tempo, né? Isso aí, a geração TikTok, Instagram, tudo. Então, cada vez mensagens mais curtas. Então, o TED, embora criado em 1984, nos Estados Unidos da Califórnia, traz uma metodologia de palestras curtas e impactantes. Então, por que que, às vezes, naquele vídeo, e talvez até nesse vídeo, eu espero que sim, hein? Espero que você esteja gostando de mim, da Renata, que você assista até o final. Você vê lá, não sei quantos milhões de views, só que determinado período, até 5 minutos, todo mundo assistiu. E depois... Caiu. Por que as pessoas perderam o interesse naquilo? Então você tem uma metodologia para construir essa palestra curta e impactante. O início, por exemplo, é chamado bait ou isca. Como é que você vai fisgar, prender a atenção das pessoas? E utilizando a comunicação, as estratégias de comunicação, para qualquer desses assuntos. Então, para quem tiver interesse, né, pode buscar lá, TEDx Belo Horizonte, tem Instagram, tem YouTube. Ano passado, por exemplo, no evento, para quem é de BH, a gente teve no Palácio das Artes, mais de 1.700 pessoas, no Grande Teatro, 3.000 pessoas no evento como um todo, né? Foram quase 100 voluntários, é importante dizer que é um trabalho voluntário, inclusive. Então eu tive a oportunidade de treinar o Hélio de la Penha, a Priscila Fantin, o João Branco, que foi o diretor executivo do McDonald's, né? Transformou o McDonald's em Mac. Para quem gosta de vôlei, Carol Gattas, tem muito material de vários assuntos. E como que eu comunico esses diversos assuntos, falando sobre educação, sobre tecnologia, sobre marketing, empreendedorismo, esporte, etarismo, etc., de uma forma impactante. Então, o assunto está ali. E a gente vai fazer uma construção nesse assunto para, de fato, prender atenção. É quando, às vezes, você pega um vídeo no Instagram e fala, eu vou aqui só mandar um direct para Renata. Aí eu abro meu Instagram, é um vídeo disso, é um vídeo daquilo, não sei o que lá. Quando você vê, o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu fui vir qual vídeo mesmo aqui no YouTube? Porque você já tá fisgado.
por aquele conteúdo. E existem essas estratégias e o TEDx hoje, né, tem maior amplitude, né, do que Harvard, Stanford e MIT juntos no virtual. Então é uma marca muito forte. Sim. E o TEDx Belo Horizonte é um dos TEDx hoje, um dos maiores do Brasil, assim como São Paulo e Campinas. Tem muitas pessoas que desejam fazer parte do TEDx, né? Tem uma turma, gente, uma turma muito boa lá. Eu já tive a oportunidade de assistir no YouTube, ainda não fui no evento, mas eu tenho vontade, sim, de ir num evento presencial, que tem uma turma lá nota 10, viu? Nota 10. Sim. E você trouxe um outro assunto muito interessante. A retenção da atenção. A gente fala muito no digital sobre a regra ali dos 3 segundos, 5 segundos, porque hoje a gente sabe que se é um conteúdo em texto, você tem que ser atrativo no título. E se é um conteúdo em vídeo, a chamada tem que ser atrativa. Então vamos lá. O que você nos orienta sobre ser mais atrativo, né? Trazer essa comunicação atrativa pra gente se destacar. Porque, gente, Instagram, TikTok, você vai lá, ó. Sim. Infinito. Quem né? é mais interessante? Sim. Ah, fulano, Sim. e aí por aí vai. Sim. E acaba que a pessoa vai arrastando pra cima mesmo. E você Sim. não consegue se destacar. O digital é pra todos. O sucesso tá ali pra quem está ali. Mas não é assim, só chegar, entrar e... Exatamente. A gente tem que alinhar alguns pontos, né? Sim. Então, pra quem está aí no digital e quer ter uma comunicação mais atrativa, o que você nos orienta? Perfeito. Bom, 2 pontos. Primeiro ponto, existem ferramentas e estratégias da gente alcançar maior público. Então, você conhece muito bem quando a gente vai, por exemplo, colocar um título. Até imagina no TEDx. O Hélio de la Penha, o poder transformador da educação. Como é que é mesmo que o Hélio falou? Ah, e educação. Aquela palavra educação tem que estar ali no título. Pô, mas será que não seria mais interessante eu colocar uma outra palavra, né, o chamado SEO? Qual que são as palavras ali que vão chamar atenção, que vão fazer com que as pessoas lembrem ali daquele TED? Então, depois da gente construir todo o material, a gente ainda tem uma preocupação, tem uma pessoa especialista no meu time para construção. Ah, mas eu quero que seja isso. Tá bom, você pode até querer, mas não necessariamente esse é o melhor título. Né? Então a gente tem esse cuidado. Agora, para além disso, trazendo para um outro lado da comunicação, vamos pensar naquela pessoa que está começando. E aí, Renata, eu quero muito frisar esse ponto. Porque às vezes as pessoas estão nos assistindo aqui agora e falam assim, poxa, eu queria muito falar igual o Fred. Queria muito falar igual a Renata. Nossa, são comunicadores natos, falam tão bem. E aí a gente precisa trazer um ponto importante. E eu não sei se você vai concordar comigo, eu acredito que sim. Será que o Fred hoje, né, 2024, que estamos conversando, é o mesmo Fred de 10 anos atrás, quando ele começou a se comunicar? Será que a Renata hoje, né, com toda essa comunicação, com o seu podcast, né, entrevistando pessoas de diversas áreas, será que ela tinha essa comunicação tão assertiva há 10 anos atrás, há 15 anos? E as pessoas se comparam geralmente com o sucesso, né? E aí você entende melhor do que eu sobre isso, né? No Instagram, da vida perfeita, né? Da gente mostrar só o sucesso, etc. Então, os casos que as pessoas mais gostam de escutar nos meus cursos, nas minhas mentorias, nas minhas imersões, é quando eu falei, eu fui campeão de oratória, mas teve uma vez que eu não fui campeão de oratória. Eu já passei sufoco no palco, né? Já bati a cabeça em telão, né? Já cheguei dando boa tarde, pessoal! Só que era bom dia. 1000 pessoas me assistindo. E aí, o que você faz? Né? Enfim, diversas situações, né? Até aulas que eu fui dar na época da faculdade, como monitor, isso foi um aprendizado muito grande, que eu fui dar uma aula em outra faculdade de Direito, eu dava aula para o 6º período, na UFMG, e aí fui, né, substituir o meu professor, uma eventualidade, uma questão de saúde, numa outra faculdade. E essa matéria que eu dava no 6º período, nessa faculdade X, na UFMG, na outra, era no 9º. E eu comecei a falar, pessoal, vocês estão acostumados com isso aqui, que não sei o que lá e tal, vocês agora que estão no meio do curso, e o pessoal olhando para um lado, e nessa hora você fica assim, né? O que está acontecendo? Será que está errado? E o pessoal um fuxico e tal, eu parei e falei, o que está acontecendo, gente? Professor, a gente não está no 6º período, na metade do curso, não, a gente está no último. Inclusive já teve gente que já fez a OAB. Uai, mas aqui não é o 6º período, não? Não, essa matéria aqui era Direito Tributário. Direito Tributário a gente tem no último ano do curso. Nessa hora, Renata, veio uma gota de suor. Gente, vocês não têm noção. Foi descendo, eu tinha que dar uma aula de 1h40, 2h50. Não consegui. Nossa. Deu 1h10, travei. Eu falei, eu não tenho mais um complexo de impostor, uma sensação de que vergonha, o que eu tô fazendo aqui, esses alunos estão olhando pra mim, eu não poderia estar aqui. Deu 1h10, eu terminei a aula. Falei, pessoal, o professor pediu pra eu chegar a matéria até aqui, acabou que eu terminei a aula um pouco mais cedo, vou liberar vocês têm meia hora aí de intervalo, muito obrigado. Saí, liguei pro meu professor amiga e falei, ó, tô arrasado. Aconteceu isso. O que eu faço? Ela me deu uma dica. Vou dar essa dica pra você e pra vocês que estão assistindo.
para você que está nos assistindo. Sempre tenha uma carta na manga. Tenha um vídeo para comentar, tenha uma reportagem que você acabou de ler, uma estatística, uma pesquisa. É meia hora, mas eu vou preparar para 40 minutos. Sim. É 1h40, mas eu vou preparar para 2 horas. Porque quantas das vezes a gente não é pega de surpresa e aí fala assim, Renata, sabe aquela palestra que você ia dar aqui de meia hora? Então, é porque o dono da empresa está atrasado com fins, dá uma agarrada lá, né? Agarrada, que é do Menderes, atrasou um pouquinho. Tem como você falar 1 hora ao invés de uma meia hora? É só para esse público aqui de 500 pessoas. Você se preparou para meia hora. Chegou lá na hora H, no pé do ouvido, antes de entrar no palco, 1 hora. Então a gente tem que estar preparado para essas questões. E a gente não é preparado, porque a gente é jogado no mar. E o mar, revolto. Tem alguns alunos até que falam assim, Fred, é um mar com tubarões. Porque não é piscina quentinha, com boia, com raia, com tudo. Não, é no mar. E a gente não é preparado para treinar, né, para falar em público, nem na escola, nem na faculdade. Muitas das vezes tem no mercado corporativo. Falam assim, vai lá. Vai lá e apresenta pro pessoal. Vai lá e se apresenta. Vai lá e apresenta a empresa. Sem preparação, executa sem técnica. O que acontece? Falha. Trauma. Suor. Nervosismo. Uma vontade de sair dali a qualquer momento, Sim. o mais rápido possível. E aí, isso reverbera para profissionais com 10, 15, 20, 30, 40 anos de experiência. Pasme, Renato. Hoje eu treino executivos, treino palestrantes, profissionais que você vê o currículo, que você vê o LinkedIn e você fala, não é possível. Essa pessoa? Não. Que isso? Esse profissional? Esse profissional. Porque a gente vai galgando, né, a nossa carreira, Sim. espaço, mas a gente não se prepara para se comunicar. Para mim, deveria existir uma matéria de comunicação, de oratória, desde a nossa infância e adolescência. E tem concurso de oratória, inclusive, para criança, que eu já organizei. Sério? Imagina? Que legal! Bacana, né? E olha para você ver como que é interessante. Eu não sei como que geralmente o público chega até você. Mas, eu particularmente, eu vejo, assim, Renato, o que você vai investir em você agora? Já passei por várias fases, viu, gente? Já investi várias coisinhas aqui, porque tinha umas coisas que eram mais urgentes. Mas é a questão do momento que a gente está vivendo. Sim, sim. E aí, tanto que eu até, numa conversa com uma outra amiga, eu falei assim, nossa, a gente tava falando sobre comprar algum treinamento. Eu falei assim, não, agora o treinamento que eu preciso comprar, porque tem aqueles treinamentos que é bom que a gente compra e tem aquelas coisas que a gente precisa, né, gente? E aí eu falei assim, não, agora o que eu preciso é a questão da oratória. As pessoas acham que eu falo muito bem. Tem outras que vão achar que eu falo muito mal. Mas e eu? Então hoje é interessante como que o digital ele traz isso. Sim. E ele trouxe isso pra mim. A minha primeira live, qual que era o meu medo? Na época eu fazia mentoria e eu falei com a moça, eu falei assim, não vou fazer live. Por que eu não vou fazer live? Se alguém perguntar uma coisa que eu não sei. Ela, Renata, esteja preparado para você falar. Se você não sabe a resposta, fulano, eu vou pesquisar sobre o assunto e vou entrar em contato com você depois. Sim. Aprenda a sair de saia justa. Existem maneiras e maneiras de falar que você não sabe. Existem maneiras e maneiras de falar que você não sabe. Sim. Você não vai ser uma pessoa que, assim, vai ser menor do que o outro por causa que você não sabe uma resposta. É verdade. Então, quando eu fui fazer a minha primeira live, meu Deus, gente. Não imaginava, tá, gente, que eu teria um podcast. E é bom falar isso. E é ótimo. Porque a pessoa te vê agora e fala, Renata nasceu assim. Nossa, Renata já nasceu falando. Não. Claro, eu nunca fui aquela menina introvertida. Pra você ter... Não sei se você acompanhava esse tipo de conteúdo, mas nem que seja, assim, naquela rolar, né, no feed, você deve ter visto. Mas tinha uma época, um pouco antes da pandemia, que estava em febre os vídeos de maquiagem. Que você fazia várias coisas. E eu já fiz aquilo. E eu achava o máximo. Mas pra mim era uma coisa que eu gostava. E eu dei aula. Então, assim, a comunicação faz parte. Sim. Mas a comunicação, pro lado que eu estou indo hoje, a gente precisa de investir. Sim. A gente precisa de se capacitar, né? Então, eu vejo tanto que é bom a gente olhar, e é o que você falou, a Renata de 10 anos atrás, o Fred de 10 anos atrás se comunicava como comunica hoje. Perfeito. A gente acaba tendo o critério
com a gente é muito mais pesado. Nossa, o né? nível de exigência lá no alto. O nível de exigência é muito mais alto do que com o outro. Uhum. E aí você fica achando assim, eu não vou gravar, não. Eu não sei. Eu não sei. Você sabe. Porque você consegue. Se você tem domínio sobre aquele assunto, você vai falar, você vai conseguir falar, gente. Você fala sobre aquilo o dia inteiro. Como que você não vai conseguir gravar um vídeo? Perfeito. De 1 minuto. De 1 minuto. 2 minutos. 2 minutos. Uhum. Não precisa ser 1 hora. Sim. E se falar pra gente gravar 1 hora, a gente grava. Grava. A gente grava. E é interessante, porque aí acaba que você se bloqueia. Sim. Eu sei que tem várias questões de imagem, questão de problemas com outras pessoas, mas pensa, se a pessoa tá começando hoje, pega o assunto que você domina e vai falar sobre aquilo, fala várias vezes de forma diferente. Perfeito. E até que você vai se destravando ali, fazendo as pazes com a câmera. Sim. Fazendo as pazes com o microfone. Exatamente. Muita gente tem medo, viu? Demais. Fala que tem microfone e fala, pelo amor de Deus, Nossa, sou fugindo. não quero. Exato. Vou lá na frente, tem microfone. Não vou, não. Sim. Eu faço o trabalho todo. Mas não não me coloca ela na frente pra apresentar. E eu sempre nunca, gostei né? de apresentar, gente. Falei assim, não, vou apresentar, pode deixar que eu apresento. Deixa comigo aqui. Deixa comigo. Lá depois a gente... Então é interessante isso. Que a pessoa pegue um tema que ela domine. Comece com a comunicação da forma mais fácil, né? Que ela tem mais segurança. Exatamente. Faz um feijão com arroz. Sim. Né? Porque às vezes que eu vou terminar com uma frase de efeito. Aí você chega lá e esquece a frase de efeito. Tem o famoso branco, né? Esquece em público. E fala, meu Deus do céu. Tem um negócio que você falou que é muito importante, um trem que é legal, né? O Menezes aqui. Um trem, gente, trem que é bom demais na comunicação, que eu vou dar uma dica, inclusive, pra quem tá nos assistindo aí, nos ouvindo. Parece óbvio. Mas vou fazer uma pergunta pra você. Quem é, Renata, a única pessoa que sabe o que você vai falar agora? Eu. Quando a gente vai falar em público, quando a gente vai fazer, enfim, qualquer exposição, se você é chamado para falar, significa que minimamente você tem um conhecimento. Sim. Né? Então eu digo, eu sou professor de comunicação, falo sobre comunicação, sou professor de diversidade e inclusão, falo sobre diversidade e inclusão, sou advogado, falo sobre direito. Se você chegar e falar assim, Fred, vamos gravar um podcast, vamos falar sobre biologia molecular. A gente quer que você fale ali conosco sobre a importância da mitocôndria. Fala como é que é? Quanto tempo? Meia hora? Nem se for 1 minuto, gente. A importância da mitocôndria. Eu só vou lembrar lá das aulas de biologia que a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Mais do que isso, Renata. Acabou. Vá, complexo de Golgi, ribossomo. Não consigo. Eu não domino esse assunto. Então, por mais óbvio que seja, a única pessoa que sabe o que você vai falar é você mesmo. E entender que se você é chamado para determinado assunto, é porque você é minimamente capaz. Sim. Só que às vezes a gente esquece disso, né? E aí vem todos os complexos, o nervosismo, a falta de preparação, entender as ferramentas, não se colocar à prova, não se vulnerabilizar, não ter coragem de ir lá. Não, eu não. Tem outra pessoa para ir? Vai você. Quem aqui é um voluntário para ler aqui? Não, eu não. Quem aqui pode fazer um... Eu não. Então se eu não, tem uma hora que vai ter. Não tem opção. E aí o seu gestor, a sua gestora fala, vai. E acontece muito, só pra gente finalizar essa parte. A pessoa fala assim, muitas vezes na empresa, semana que vem, eu quero que você faça tal apresentação aqui. Semana que vem, vamos supor que seja na sexta-feira. Hoje é segunda. A pessoa não dorme bem segunda, não dorme bem terça, quarta, quinta, sexta. Passa todos os dias nervoso, tremendo, suando e tal, por causa daquela apresentação. Olha só que loucura isso. Como que afeta? Então, quando a gente sabe a técnica, quando a gente treina, a gente se capacita, porque comunicação oratória é treino, é preparação, a gente está mais apto para várias situações. E aqui, não é só situação profissional não, viu? Pessoal, relacionamento interpessoal, marido, mulher, filho, amigos. Comunicação oratória tá tudo isso. Mas as pessoas acham que, eu não sou palestrante, eu não sou professor de comunicação, então eu não preciso. É para o dia a dia. É para ir no restaurante, no barzinho, para falar com qualquer pessoa. E são coisas simples. Bom, penso que sim. Tem algumas coisas que podem ser mais complexas. Sim. Mas aí vai depender do nível. Aqui a gente está falando de uma comunicação para o dia a dia. Uma tática, uma estratégia para você já utilizar amanhã, hoje mesmo. Claro, Fred, eu quero ser um speaker do TEDx. É um pouco mais complexo, né? Porque você tem um tempo determinado, você tem uma metodologia. Então, assim, só para você ter uma ideia. Quanto tempo que você acha que a gente treina uma pessoa
Né? Eu sou o Head Speaker Coach, mas eu tenho uma equipe junto comigo. Né? Tenho 5 pessoas responsáveis por essa preparação. Quanto tempo você acha que a gente treina uma pessoa para falar somente? Tão somente 15 minutos no Palácio das Artes para 1.700 pessoas. Deve ser muito tempo. Só 15 minutos. Só chegar lá e falar, oi, tudo bem? Nossa, Meu mas nome é falar tal. pra 1.500 pessoas é muita gente. Quanto tempo de preparação? Não, meses? 3 meses. O ideal. Fred, consigo fazer com 2 meses? Consegue. Consigo fazer com 1 mês? Consegue. Mas depende. Vai ter teleprompter? Eu vou ler? Eu vou ter bullet points? Eu vou ter observações, tópicos? Eu vou falar só eu ali, o microfone, 1.500 pessoas me olhando, com 3 câmeras ao vivo? Né? Eu vou falar sobre o quê? Ah, mas é só 15 minutos. Tá, mas é 15 minutos que a gente brinca. O mais importante não são as 1.500, 1.700 pessoas. O mais importante é o online. Se você chegar aqui e gaguejar e travar, não tem problema. A gente trava a gravação, para. Voltou, junta depois e tá tudo certo. O ao vivo, ele não te possibilita isso. Então a gente fala, ó, o mais importante é a gravação, porque aqui 1.500, 1.700 pessoas vão ter acesso. Mas quantas milhões de pessoas não vão ter acesso ao seu vídeo? Então, a depender das circunstâncias, óbvio, eu tô falando aqui de, enfim, um TED, de um vídeo, né, de uma tecnologia, de uma metodologia internacional. Agora, no dia a dia, muitas vezes a gente não tem esse acesso, esse conhecimento. E às vezes é melhor falar menos do que falar mais. Fazer o feijão com arroz. Não tenta dar bicicleta aqui no meio da área, não. Domina e chuta. Faz. Ah, eu vou fazer um malabarismo, que você sabe. Não, então faz o simples. E às vezes o feijão com arroz bem feito, temperadinho, é muito melhor do que a tentativa de fazer algo que você não sabe. Quer tentar algo que você não sabe? Show. Tô te incentivando para isso. Mas existe preparação. As pessoas muitas das vezes queimam essa etapa e aí surgem as questões que a gente sabe. Traumatiza, medo, receio, trava. Nunca mais quero falar em público. Odeio falar em público. Quantas vezes a gente já escutou a gente falando isso, Renato? Muitas vezes. Às vezes você chama, vão lá participar do meu podcast. Eu? Participar do podcast? Gravado, Renata? Deus me livre. Chama outra pessoa. Eu não. Você acha que eu vou gravar com você? Você vai parar todas as vezes? Eu falei assim, não, nós vamos gravar, gente. Não ficar picotando tudo, não. Porque é interessante. Eu acho que essa naturalidade, esse bate-papo, isso é muito, muito valioso. Porque aqui a gente traz pontos de vista diferentes. Sim. E às vezes a pessoa fica assim, nossa, mas eu não vou conseguir falar 30 minutos. Quanto tempo a gente já tá falando? Já acabou já o tempo, já, então, né? Nossa senhora. Espera aí. Mais tempo aqui, a produção. Aí, viu? Então, assim... Passou rápido demais. Então, é interessante isso. Que quanto a gente vai falando e aí a pessoa fala assim, não, mas eu não vou conseguir. Não é bem assim, gente. A gente fala do que a gente gosta. A gente fala do que a gente gosta de levar para as outras pessoas. Porque eu não vou guardar o meu conhecimento só para mim. Sim. Tem uma cliente minha que ela fala assim, no meu caixão não vai ter conhecimento nenhum. Já vou ter dado tudo para todo mundo. Porque é interessante a gente compartilhar isso com as pessoas. Sensacional. Então, assim, gente, eu tenho certeza que se vocês chegaram até aqui, vocês aprenderam muito sobre comunicação. E agora eu vou pedir o Fred para falar um pouquinho sobre onde as pessoas encontram, um pouquinho mais sobre o que as pessoas podem te acompanhar e o que você tem de treinamento. Maravilha. Já falo para aquela câmera ali? Pode falar. Pode ser? Então tá. Ó, você que tá acompanhando aí, @FredMarques01, o meu Instagram. @Fred com demudo, FredMarques01. Posso falar meu LinkedIn também? Sim. LinkedIn, para quem é da rede social e mais corporativa, do business, Frederico Marques. Falo sobre comunicação, sobre oratória, sobre diversidade e inclusão e sobre direito. Inclusive, já tem a data, meu próximo curso tá lá na bio do meu Instagram, aqui em Belo Horizonte. E olha, tem novidade chegando, hein? Só acompanhar aí no Instagram e no LinkedIn. É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu tenho certeza que você ainda vai se comunicar agora de uma forma diferente. E se não conseguiu colocar em prática, já chama ele lá e vai participar do treinamento. Eu estarei lá no próximo. Se você estiver no próximo, a gente se encontra. Então, um abraço e fiquem com Deus. Muito obrigada, Fred, pela sua presença, pela sua participação, pela sua contribuição ao nosso podcast. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau, gente!